Quero saudar a igreja com a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? Bom estar de volta, né? Eu passei um mês viajando, trabalhando bastante, pregando a palavra, e acho que nunca preguei tanto em um mês, né? Em um mês, em um único mês, mas é isso, Deus chama e a gente estava ali para servir. Nós temos esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, todo domingo, só relembrando que esse é um tempo que não é uma opção para nós como igreja, mas é um mandamento de Deus. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que Cristo, Ele ressuscitou e Ele venceu a morte, para que a gente pudesse adorá-lo. Então, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, a gente vem para adorar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, e também sermos alimentados, sermos fortalecidos, porque nós vivemos num mundo tão difícil. E Eclesiastes, e eu quero que você abra a Bíblia no livro de Eclesiastes, nós estamos pregando Eclesiastes pela manhã, é o livro que ajuda a gente a entender esse mundo caos, mas ao mesmo tempo olhar para o Senhor e viver com temor do Senhor. E Eclesiastes, justamente esse livro que nos ensina isso. Nós estamos vivendo num mundo cheio de incertezas, mas nós temos a certeza absoluta que Deus governa todas as coisas, que Deus governa a nossa vida e que Deus governa tudo. Então, Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 até o verso 6, eu vou ler, a gente ora mais uma vez e depois nós meditamos naquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Diz assim, Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 6, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Até aqui. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que é inspirada pelo Senhor e nos ensina tudo o que precisamos saber, ó Deus. Muitas vezes não ensina tudo aquilo que a gente quer saber, mas ensina tudo que nós precisamos saber para uma vida que honre o Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que glorifique o Teu nome. Então usa essa porção da Tua palavra para nos ensinar que pelo Teu Espírito Santo, a despeito da minha vida, ó Deus, o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos com o entendimento, a compreensão, ó Deus, que cada um precisa. Então, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos e nos ensine e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, uma das maiores tentações da vida cristã, mas pensando na vida como cristã, nós como cristãos, vale a pena continuar? Vale a pena continuar orando? Você já parou para pensar? Você ora e às vezes parece que não vê resultado nisso. Vale a pena continuar evangelizando? Você conversa com alguém, conversa e de repente parece que nada acontece. Vale a pena continuar ensinando nossos filhos? Parece que ensina, parece que desaprende tudo depois. Vale a pena investir no casamento? Já fiz isso, já fiz aquilo, e depois parece que
continua do mesmo jeito. Vale a pena investir numa vida de compromisso com a igreja? Vou todo domingo na igreja, vou direto na igreja, mas não vejo diferença. Vale a pena investir nos estudos? Já estudei tanto e não dá certo, nunca passei, aquela coisa. Então, poderia ficar aqui boa parte da manhã, mas a gente não tem tempo. Mas eu só queria chamar a sua atenção. Vale a pena fazer o que a gente precisa fazer no mundo incerto, no mundo caos que a gente vive? A grande questão é que nós, à luz da palavra de Deus e à luz do Deus da palavra, vale a pena sim. E essa porção das Escrituras aqui fala de um Deus que na sua providência faz todas as coisas. É um mistério. A Bíblia fala de Deus ser soberano sobre tudo e sobre todos, e ao mesmo tempo esse Deus soberano, Ele tem os planos dEle que nós não conhecemos e nós não sabemos. O dia de amanhã, ou o dia depois da manhã, e assim vai. Mas Eclesiastes capítulo 11 nos surpreende justamente trazendo que no meio de tantas incertezas, nós temos uma certeza: Deus governa todas as coisas, Deus faz todas as coisas. Então eu queria lembrar essa verdade, e quando eu me deparei, a primeira vez que eu estou pregando na verdade, muitas passagens em Eclesiastes eu nunca preguei, e quando eu me deparei com esse texto, falei, o que eu vou fazer com isso aqui? E Deus foi dando graça para que pudesse entender, e o meu coração entender justamente que em meio às incertezas do amanhã, do futuro, eu tenho uma certeza, e você também precisa ter uma certeza: Deus faz todas as coisas conforme os seus planos. Isso é um grande mistério, e dentro desse mistério da soberania de Deus, eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer. E é isso que, quando a gente olha então para Eclesiastes, é um livro que aparentemente, se você ler esse livro de uma maneira muito superficial, você vai ficar desesperado. Mas esse não é um livro de desespero, é um livro realista. É um livro que fala e que traz esse mundo caos, esse mundo perdido, e principalmente quando olha para a vida de Salomão, que escreveu esse livro, e que ele era um cara rico, é um cara que teve todas as coisas, teve todo o conhecimento, teve todos os bens, toda a riqueza, e ele olhou para tudo isso e diz: tudo isso sem Deus é vaidade. Ou seja, tudo de bom que essa vida possa ter, toda a abundância das coisas boas que a gente muitas vezes quer, dinheiro, um bom trabalho, isso e aquilo, ele diz, pois é, sem trazer Deus para a sua vida, para o seu coração, isso é vaidade. E ele provou isso na vida dele mesmo. Então, Eclesiastes nos ensina a pensar literalmente a viver esse mundo, mesmo você e eu, com aquilo que a gente tem ou com aquilo que a gente deseja ter, nós temos que lembrar que as coisas, e que nenhuma coisa, nem família, nem dinheiro, nem trabalho, nem nenhum sucesso dessa vida pode encher o nosso coração. Nós precisamos ter Deus e ser direcionados por Deus, e aí a gente aproveita aquilo que Deus tem nos dado. Então Eclesiastes serve para nos ensinar justamente isso, a viver nesse mundo caído, com sabedoria, e aí eu acrescentaria uma palavra aqui, com coragem, que é essa, apesar de todo o livro de Eclesiastes fala muito de sabedoria, mas aqui em especial, essa sabedoria, que é colocar o nosso conhecimento de tal forma que entender a vontade de Deus, e ao mesmo tempo olhar para esse mundo perdido, e olhar para o poder de Deus, para a graça de Deus, e ter coragem. Coragem. Então aqui nos chama a uma fé que nos leva a sermos corajosos, não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes, mas porque Deus é poderoso e porque Deus faz todas as coisas e quer usar a minha vida. Então eu quero destacar aqui 3 lições básicas aqui, nesse trecho do verso 1 até o verso 6. A primeira lição sobre viver uma vida de fé, com coragem, com sabedoria e coragem, aqui no verso 1 e 2, nós vamos aprender que a fé em Jesus Cristo, então eu quero fazer esse trocadilho aqui, que a fé em Jesus Cristo deve mover a minha vida, a sua vida, a investir, a servir, a não parar de trabalhar, mesmo sem garantia do futuro, mesmo sem garantia de que amanhã você vai colher, ou que amanhã, o que você vai, como é que vai ser amanhã? Se eu não souber, eu não vou fazer, não.
Você e eu somos orientados pela palavra de Deus que nós precisamos investir, mesmo sem a garantia de saber o que vai acontecer amanhã ou depois. Olha só, verso 1 e 2. Leia o verso 1 e 2 comigo novamente. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Olha só, aqui há algumas figuras de linguagens aqui. Lança, literalmente o termo lançar aqui no hebraico é um mandamento, é um imperativo. Está dizendo, você precisa ter uma ação deliberada de lançar. Lançar o quê? Aí ele diz, o teu pão. O que é teu pão? É o teu sustento, é teu recurso, são os teus bens, teus talentos. E em especial, naquele contexto, era o dinheiro, eram os recursos. E ele diz, lançar o teu pão sobre as águas. Você já pegou um pedaço de pão e jogou na água? O que acontece? Ele vai derretendo todo. Então aqui o pão não é o pão em si, mas o pão é, nesse contexto, principalmente no contexto ali do Antigo Testamento, tem a ver com a questão da economia, porque naquela época eles mandavam seus recursos de navio, mandavam seus navios, e eles demoravam meses para poder voltar, e se é que fosse voltar, se é que não fosse atacado, se é que não acontecesse algum acidente, mas eles tinham que fazer isso, e Salomão fez muito disso. Então, nesse sentido, lançar o teu pão sobre as águas, tanto essa questão não só de mercadoria, de bens, de você investir mesmo sem saber como que vai ser, mas trazendo para nós também dos nossos dons, dos nossos talentos. E ele usa a figura de linguagem aqui também. Depois de muitos dias o achará. Olha só, a bênção de poder saber que haverá um retorno. Por mais incerto que às vezes pode parecer, mas Deus é o Deus que abençoou com retorno. Depois dessa outra expressão no verso 2, reparta com 7 e ainda com 8. É uma expressão hebraica de você ser generoso, de você vai produzir, mas não vai produzir só para você, de você vai investir, mas não vai investir só para você, você vai abençoar outros. E depois ele usa a expressão, porque não sabes que mal sobrevirá. No finalzinho do verso 2, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Nessa perspectiva, termina o verso 2 com essa incerteza, mas no início do verso 1 ele diz, lance o teu pão sobre as águas. Então não é uma opção, por mais que eu não saiba o que vai acontecer amanhã ou depois, o mês que vem, daqui 2 meses, 6 meses, o meu desafio e o seu desafio como cristãos, à luz da Escritura Sagrada, que nós precisamos lançar o nosso pão, que nós precisamos investir. Nessa perspectiva, verso 1 e 2 ensina que Deus é soberano e que na sua soberania Ele governa os resultados. Os resultados, se virá ou não virá, se eu vou colher e quanto eu vou colher, não depende de mim. Depende de Deus, mas depende de mim investir. E muitas vezes a gente fica pensando, mas será que vou, será que... Não. A sua função e a minha função como cristão no reino de Deus é investir o que Deus tem nos dado. O quanto vamos colher, e se vamos colher, não depende de você, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Será que eu não sei que vou estar vivo, então não vou trabalhar hoje, então não vou servir, não vou fazer, não vou orar mais, não vou ler mais, não vou mais na igreja. Não. Não é isso que a Escritura nos diz que a verdadeira fé cristã deve nos dar coragem de investir, mesmo não sabendo do futuro, porque o futuro não pertence a mim, mas pertence a Deus. O futuro pertence a Deus e está nas mãos de Deus. E é interessante que nós temos aqui alguns exemplos que eu poderia dar para vocês, entre essa soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. Primeiro, Deus é soberano, ou Deus soberanamente, Ele escolheu o seu povo. Lá em Efésios 1, 4, 5 fala que Deus escolheu desde a eternidade. Então significa que eu não preciso evangelizar? Não, a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, Deus é soberano, Ele escolhe um povo. Então se Ele escolhe, Ele que salve. Sim, é Ele que vai salvar, mas Ele vai salvar através de quem? Da minha vida e da sua vida. Através do que nós temos que fazer para que Deus possa salvar as pessoas. Pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, compartilhar do Evangelho. Então, eu não sei quem vai. Pois é, você não sabe, mas Deus sabe.
Então você prega o evangelho. A forma de entender isso, um outro exemplo dessa soberania de Deus, responsabilidade, é que Deus soberanamente, Ele cura e opera milagres. Ok. E Ele faz isso algumas vezes, ou talvez muitas vezes, independente das nossas orações. Mas a Bíblia diz que muitas vezes Deus opera milagres por meio de orações. Interessante lá em Tiago capítulo 5, 16, 17 e 18, não preciso colocar o texto não, só vou comentar aqui. 16 fala que muito pode por sua eficácia a oração do justo. E ali fala de restauração, de cura, depois fala que Elias orou e veio chuva, Elias orou e a chuva para. Em outras palavras, Deus determinou fazer milagres, sim, mas o meio mais comum de Deus fazer milagres é através das suas orações. Então a pergunta é, será que vale a pena orar por milagres? Será que vale a pena orar pela intervenção de Deus? Sim, porque são meios que Deus usa para operar. Ou poderia dizer, Deus soberanamente sustenta os necessitados. Então, para que eu vou ajudar os pobres? Para que eu vou ajudar pessoas? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 4, 28, que eu devo não ser preguiçoso, não roubar, e eu devo trabalhar para que com o trabalho eu tenha o meu sustento e eu possa ajudar aquele que não tem naquele determinado momento. Uma coisa é você ficar ajudando uma pessoa que é malandra, que é vagabunda, uma pessoa que é à toa, que não quer fazer nada, é uma outra história. Mas uma outra coisa é você ajudar uma pessoa que está passando por uma necessidade e você tem condições, você tem o dever de ajudar, porque Deus vai usar a sua vida para ajudar essa pessoa. Então é nessa perspectiva que, olhando para o texto nosso aqui, nós somos convidados a investir com coragem, porque Deus é que abençoa. Isso serve para a agricultura. Se o camarada ficar olhando, será que vai chover? Como é que está o vento? Não, ele precisa investir. No casamento, será que vale a pena eu gastar mais energia conversando, gastar mais energia orando, gastar mais energia tentando comunicar melhor? Vale sim, você precisa investir. Será que vale a pena investir nos estudos? Vale. E como vale? Será que vale a pena investir na sua vida espiritual? Sim, vale. Mas eu não sei o dia de amanhã. Pois é, e você não vai saber mesmo, porque não te pertence, você não é Deus. Deus é Deus, Deus quer que você lance o seu pão sobre as águas todos os dias. Se você vai colher e como vai colher, e a medida que vai colher não depende de você. Depende de você lançar, depende de você estar disposto. Então, o grande desafio é continue orando e meditando na palavra, continue educando os seus filhos no caminho do Senhor, continue investindo no seu casamento, continue discipulando e sendo discipulado, continue servindo com seus dons, com seus talentos. E você faz isso porque Deus tem te dado, então você precisa fazer. Essa é a primeira lição. A segunda lição, no verso 3 e 4, nos ensina que a fé não apenas nos move em meio às incertezas, mas ela nos ensina a agir corajosamente, a não esperar o momento perfeito. Quando chegar o momento perfeito eu vou fazer alguma coisa. Olha só o que Provérbios diz, o verso 3 e 4. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Literalmente aqui, ele está dizendo, se você ficar só olhando e aguardando o momento certo para você começar a fazer determinadas coisas, você não vai fazer. É interessante que ele usa aqui nuvens que derramam chuva, árvores que caem, o agricultor que fica observando demais, não vai colher, não vai semear, porque acha que não está no tempo certo e também não vai colher de jeito nenhum. Então, às vezes, nós ficamos tentando esperar o momento oportuno, o momento certo, para termos atitudes de fazermos determinadas coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, às vezes nós confiamos demais no nosso eu mesmo. Mas não, eu vou esperar, como se você controlasse, como se você tivesse o controle das coisas. E a Bíblia nos ensina que não é assim. Então hoje, muitas vezes, eu não oro
Ah, mas aí você fala, amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou estar melhor, eu oro. Você vai orar amanhã se você não ora hoje? Qual é a probabilidade de você orar amanhã se você não ora hoje? É muito grande de você não orar amanhã. Não, domingo que vem eu vou no culto. Hoje eu não vou. Ah, não vem também no domingo que vem se você negligenciar conscientemente. Hoje eu não vou ler a Bíblia, mas amanhã ou semana que vem, eu vou estar nas condições perfeitas, vai estar tudo perfeito para eu poder ter uma leitura da Bíblia. Ah, não vai. Não vai. Neste mês eu vou entregar, esse mês eu não vou entregar meu dízimo, mas no mês que vem ou no ano que vem, eu vou acertar minhas coisas com Deus. Vai? Você vai esperar o momento certo, o seu momento certo? Você acha que vai? A gente acha que vai porque a gente faz isso. Tudo isso é ilusão quando a gente fica tentando esperar o momento certo para fazer o que a gente precisa fazer, que é lançar nosso pão sobre a água, sempre, todos os dias. Ensina que servir, verso 3 e 4, é uma responsabilidade nossa, os resultados não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. Então é interessante a gente poder entender isso para a nossa vida, em todas as dimensões, seja na área nossa profissional, na área familiar, na área como igreja, todas essas questões, se você ficar esperando o momento certo, o que você acha que é o momento certo, porque você se coloca muitas vezes como tentando o momento perfeito, não existe esse momento perfeito normalmente. Você é chamado para semear, para lançar o seu pão sobre as águas diariamente, mesmo não sabendo dos resultados, mesmo com todas as incertezas. E é interessante que, pensando sobre isso, né, talvez a respeito da pregação do Evangelho, só para poder ilustrar sobre isso, e a gente tem muita dificuldade e tem muito receio sobre, às vezes, compartilhar do Evangelho, pregar o Evangelho, e a gente talvez até pensa, e como bons presbiterianos, a gente entende por um lado, mas usa a teologia de forma equivocada. O lado bom é, Deus vai salvar os seus eleitos. Isso é imutável, isso não muda. Mas muitas vezes a gente pega essa verdade bíblica e a gente se acomoda, fica com preguiça, com medo, com vergonha de compartilhar o Evangelho, porque não, Deus vai salvar quem Ele escolheu. Pois bem, a Bíblia diz que Deus vai salvar quem Ele escolheu por meio da minha vida, da sua vida, da vida de pessoas. Romanos capítulo 10, verso 14 diz: como crerão se não há quem pregue? Alguém precisa pregar. É nessa perspectiva que essa é uma forma da gente poder entender que, não, mas quando tiver o momento certo eu vou compartilhar, quando tiver na hora certa, pois é, a Bíblia diz que você tem que compartilhar do Evangelho a tempo e fora de tempo. É um desafio meu, é um desafio seu, e a soberania de Deus não elimina a minha e a sua responsabilidade de poder fazer as coisas que a gente precisa fazer. E um ótimo exemplo para ilustrar isso é o missionário William Carey, que ele, conhecido como pai de missões modernas, ele apresentou o seu projeto missionário para a sua igreja, e um líder mais velho lhe disse: jovem, ele era jovem naquela época, sente-se, se Deus quiser converter os pagãos, Ele fará isso sem a sua ajuda. Isso foi a orientação de um líder da igreja dele. Ele com o coração apaixonado, querendo ir para a Índia, para alcançar ali várias pessoas que não, a maioria daquelas pessoas não tinha acesso ao Evangelho, e graças a Deus, ele não ouviu aquele homem. Ele não ouviu aquele líder, graças a Deus, ele seguiu em frente, e a Bíblia diz que ele foi para a Índia, e mesmo com muitas perdas, morte do filho, pobreza, doença, situações terríveis que ele passou, boa parte daquele país, ou milhares de pessoas naquele país foram alcançados pela pregação dele, porque Deus queria salvar através da pregação dele. Então, nessa perspectiva que eu e você precisamos ter um coração disposto, assim como o coração de Carey, a fazer o que nós precisamos fazer, seja na pregação do Evangelho, seja em qualquer outro ministério. Então você não se acomode, não se aquiete. A fé em Cristo, à luz de Eclesiastes capítulo 11, deve nos levar a viver com coragem e não esperar
um momento certo, mas entender que todo dia é o momento certo para fazer o que a gente precisa fazer. O que nós precisamos fazer, nós não podemos esperar. Duas aplicações aqui, em relação à igreja. Igrejas que ficam observando demais o vento. Se a gente for pensar, quando é que a gente vai plantar uma igreja? Não, nós temos que plantar, e é isso que a gente faz. A gente não consegue plantar nós como igreja, uma igreja sozinho, mas a gente faz o quê? Parcerias, é o que a gente tem feito. E enviar missionários, não, a gente não consegue enviar e sustentar um missionário completo, ok, mas a gente manda parte do sustento dele. Então nós fazemos e devemos continuar a fazer isso sempre. E na perspectiva pessoal, talvez você esteja pensando aí, né, um pedido de perdão, que aí pensando aqui, o que isso poderia trazer aplicação para a minha vida e para a sua vida? Tá, você precisa pedir perdão para alguém, você está esperando o quê? Você está esperando quanto tempo para pedir perdão, ou para perdoar uma pessoa que te ofendeu, ou você ir lá e pedir perdão, ou perdoar de uma forma ou de outra, né? Uma conversa evangelística, de compartilhar do evangelho com alguém, está esperando o quê? Ou uma última questão, um chamado para servir. Não, mas no semestre que vem, o ano que vem, eu vou servir na igreja em alguma área, porque eu vou estar numa situação muito melhor do que eu estou agora. Pois bem, não fique esperando não, se disponha, lance o seu pão sobre as águas. Terceira e última lição: a fé em Jesus Cristo nos move corajosamente a perseverar diante de todos os mistérios da providência soberana de Deus. Olha só o verso 5 e verso 6. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então no verso 5 ele diz: você não conhece, você não sabe, você não tem conhecimento, noção de como Deus age. Você sabe que Ele faz todas as coisas, mas como que Ele faz? O jeito que Ele faz, na hora que Ele faz, você não sabe. Mas mesmo não sabendo como Ele faz, mas sabendo que Ele faz, aí Ele diz no verso 6: semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente boas, ou se ambas serão igualmente boas. É interessante esse jogo de palavras aqui. Você não sabe, você não tem conhecimento, mas como é que Deus age? Mas você sabe que Ele age. Você sabe que é Ele que faz todas as coisas. Então você sabendo que Ele faz todas as coisas, mesmo não sabendo como, então semeie de manhã, semeie a sua semente de manhã, e à tarde fique de braços cruzados? Não! Semeie de manhã e continue a semear. Semeie e continue a semear. Trabalhe e continue a trabalhar. Ore e continue a orar. Leia a Bíblia e continue a ler. Participe do culto no domingo e continue a participar. Busque desenvolver uma vida no seu casamento da melhor forma, sempre, todos os dias. Procure cuidar dos seus filhos da melhor forma que você puder, todos os dias. Não cruze os seus braços. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos. E aí o que desafia aqui o meu coração e o seu coração é que essa sabedoria de ter conhecimento de quem Deus é, deve levar a minha vida e a sua vida a ter coragem para agir. E por isso estou usando a expressão que tenha coragem, porque muitas vezes nós somos preguiçosos, medrosos, e a gente acaba deixando de fazer muitas coisas que a gente deveria fazer. Então, a grande chave aqui é que nós precisamos continuar a fazer, mesmo não sabendo como Deus vai agir, que Deus vai agir. Talvez uma ilustração que eu achei interessante num dos livros que eu li quando estava pesquisando o sermão, falando sobre um homem chamado Luke Short. Ele se converteu com 103 anos de idade, mas ele ouviu uma pregação, um sermão, quando ele tinha 18 anos. Quando ele tinha 18 anos, ele ouve o sermão de John Flavel, um pastor, e passou-se 85 anos. Nesses 85 anos, num dado momento da vida dele,
mal, numa crise existencial, ele conseguiu lembrar de um sermão que foi pregado. Aquele homem provavelmente nunca soube disso, não tinha ideia disso, mas aquele pastor pregou, precisava de pregar. E 85 anos depois, o Espírito Santo trouxe aquela pregação, ou parte daquela pregação que ficou na mente dele. Ele pegou aquele sermão de 85 anos atrás, que absurdo, mas ele lembrou da palavra de Deus, e ele lembrando da promessa do Evangelho, aquilo entrou no coração dele e ele converteu. E ele conta isso depois, que não foi alguém que nos últimos anos tinha compartilhado o Evangelho. Provavelmente algumas pessoas compartilharam, mas foi aquele homem, aquele pastor que pregou o sermão e lhe usou. Então isso mostra para nós que muitas vezes a gente não tem noção do que Deus vai fazer através das nossas vidas. E por isso nós devemos perseverar, sempre fazendo o melhor que a gente pode, seja pensando na vida da igreja, né? A gente fazemos todo o planejamento, mas nós não sabemos onde que Deus vai agir em meio ao planejamento que a gente faz, porque o Espírito Santo é soberano. Então nós não vamos fazer planejamento? Vamos! Mas é o Espírito Santo que vai conduzir isso da melhor forma, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Qual ministério que vai ser mais frutífero esse ano? Não sabemos, mas nós vamos investir em todos que a gente puder investir. E de forma pessoal, talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, né? Talvez você ora e não vê resposta, você ensina e não vê transformação, você serve e não vê reconhecimento, você evangeliza e parece que ninguém converte. Não pare de lançar o pão, não pare de semear. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não pare de fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Não pare de fazer aquilo que a Bíblia coloca para mim e para você como responsabilidade nossa. Você não sabe, você não tem o controle do amanhã, mas você sabe que Deus controla e que Deus faz todas as coisas. E isso é suficiente para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Então a conclusão basicamente é essa. Aqueles que ainda não são salvos, entenda, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, entenda que essa vida não vai trazer nada, nem significado para a sua vida que te dê razão de viver, só em Cristo. E que você ainda, apesar de não ter nenhum significado na sua vida, se você ainda não tem Cristo, no seu coração você está perdido e está condenado. Ou seja, está vivendo essa vida aqui, vai ser pura vaidade e vai morrer, e vai ser lançado um sofrimento eterno. Mas hoje você pode se arrepender, hoje você pode crer, hoje você pode entregar a sua vida para Cristo e ter uma vida completamente diferente. E para nós como igreja, nosso grande desafio é olhar para Cristo. Cristo foi o grande semeador. É interessante que em João 12, 24 ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando Jesus falou sobre isso, ele falou dele mesmo. Quando a gente olha para Cristo, ele morreu. Aí ele foi para uma cruz e naquela cruz ele morreu. E as pessoas olhando para os discípulos dele, no primeiro momento, falou assim: acabou tudo. Morreu, agora não tem mais esperança, agora não tem mais jeito. Não, a morte não foi o fim. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e demonstra que Ele é rei sobre todas as coisas, que Ele governa todas as coisas e que Ele controla todas as coisas. Então a gente olha para Cristo, que no primeiro momento na morte dele parecia que nada mais valeria a pena, mas valeu a pena Ele ter morrido, porque Ele ressuscitou. E nós olhamos para Ele, porque Ele semeou a própria vida, e Ele quer que a gente também semeie tudo que você tem nas tuas mãos. Tudo que você tem nas tuas mãos, você deve semear para 7, para 8, você deve repartir com gratidão e com generosidade. Esse é o desafio meu e seu. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Amado Deus, obrigado pela Tua palavra que sempre nos ensina o caminho em que devemos seguir, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa usar a Tua palavra poderosamente para fortalecer o nosso coração, a nossa alma, para vivermos uma fé cheia de coragem, sabedoria e coragem, ó Deus, para agir mesmo diante das incertezas, para agir, ó Deus, mesmo não sabendo como o Senhor opera, mas sabendo que o Senhor é o Deus que opera em todas as coisas. Então nos dê coragem, ó Deus, para tudo
está em nossas mãos, que o Senhor colocou em nossas mãos, possamos servir ao Senhor, ó Deus, e viver uma vida que glorifique o Teu nome como cristão e como igreja. Sejamos assim, ó Deus. Que o amor eterno de Deus Pai, a graça maravilhosa de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Quero agradecer aqui aqueles